Ah, eu faço parte do grupo 1, né, que é composto por mim, Lucas Nascimento, pelo Caio e pelo Eduardo. Bom, aqui na nossa matéria, né, do mini curso 3D, né, e o título do nosso trabalho é o Marquiel. Bom, o objetivo desse trabalho, né, tem o objetivo de ser para auxiliar na organização, né. Então, o meu grupo, ele teve, com vista a esse objetivo, né, ele escolheu um marcador de páginas de cartão, né, que tem tanto de cartão, que é esse que você introduz dentro do livro, né, digamos assim, e tem aquele meio que de eclipse, e a gente preferiu o marcador de cartão, né, que ele vai auxiliar, né, para você conseguir achar a página que você parou durante o último ponto lido, né. Bom, nosso projeto ele não foi achado em alguma base de dados, a gente desenvolveu, um dos membros do meu grupo, ele sabe desenvolver o projeto, né? Foi utilizado o FreeCAD e a peça ela foi utilizada como base o símbolo da USP e a escrita EL, né? Depois, em seguida, foi fatiado no Prusa, né, para poder validar o projeto e ver se estava dentro das 20 gramas, né, permitidas. E foi possível ver que o objeto está dando mais ou menos 1 hora e meia, né, e está com 11 gramas. Aqui é um pouco do detalhamento da nossa peça, né, está dando 1 hora e 12. A gente pode ver também que o fatiamento de gramas está dando 11 gramas 0,1. Como não tem grande esforço essa peça, né? O grupo ele colocou 15% de preenchimento, né? Porque o livro ele não tem a capacidade de quebrar, digamos assim, esse tipo de cartão, né? Ele não faz força, no máximo é força de compressão, né? E é um objeto bem fino, então não tem como comprimir muito ele, então foi colocado 15% de preenchimento. E a primeira camada está dando 9 minutos, mais ou menos. A temperatura da mesa está em 60 graus e a temperatura do bico gira em torno de 210, né? Para a Creality Ender 3 Pro. Bom, e é isso. Obrigado pela atenção. Ah, para talvez tentar deixar mais rápido a impressão, você acha que daria para aumentar a altura de camada ou você acha que é melhor deixar no 0,20 milímetros mesmo? Eu acredito que seria melhor deixar no 0,20, no 0,20, né, milímetros, porque a escrita ela deixa bem fina, né, esse marca-página, digamos assim, e teria como deixar mais rápido, só que eu acredito que como é um objeto bem fino, ele precisa de uma certa precisão, o perimetrar dele, se aumentasse os milímetros, provavelmente daria algum tipo de imperfeição, deixando a peça que já é frágil pelo esse tanto de área aberta, ela ficaria ainda mais frágil, porque uma camada não, quando mais se aumenta, ela não gruda muito bem uma na outra, né? Então teria esse tipo de problema. Ok. Ficou bem bonito o modelo que vocês fizeram no FreeCAD. Ok, E é uma ideia bem boa mesmo. Marcar páginas. muito obrigado. Certinho. Cauã? Ah, ele caiu rapidão. Aqui a gente combinou dele apresentar e eu transmiti a tela e ia apresentar, né? Tá bom. Ok, eu tô aqui. Pode ir, toda sua. Vou já pedir desculpa caso eu suma, é porque a internet aqui da faculdade tá horrível. Então tá caindo direto. Pode começar a apresentar? Pode ficar à vontade. Ok. Você consegue deixar em tela cheia ou não? Acho que já tá. Não tá, não? Acho que você tem que clicar aí pra aumentar. Pra mim não aparece. Eu vou pelo meu mesmo. Então vou começar. Então, esse aqui é o projeto meu, do Cauã Ramos e do Danton, com relação a porta-chaves.
A gente acabou escolhendo fazer um porta-chave justamente porque a gente pensou que é um ótimo jeito de você organizar o que você tem, principalmente para você, por exemplo, não sei se muita gente já teve essa experiência de chegar em casa, colocar a chave em algum lugar e simplesmente no outro dia esquecer onde estava a chave. E isso aqui é um modo de você solucionar esse problema, que é você simplesmente ter um lugar fixo na sua casa em que você possa colocar sua chave, como se fosse um meio de você organizar suas coisas, para não ter essa perda de tempo de ter que procurar. E a gente acabou optando por fazer esse porta-chaves. Isso aqui não foi um modelo próprio, foi um modelo encontrado na internet, porém com algumas adaptações para poder encaixar nas diretrizes do, do projeto. Ele basicamente, se você puder passar, Dan, ele basicamente consiste em dois suportes e dois chaveiros. Esses dois suportes são justamente o que vão ficar na parede, enquanto esses dois chaveiros vão ser encaixados na própria chave. À medida que quando você chega em casa, você só encaixa no suporte o hexágono e pronto, ele está pendurado. A gente fez esse projeto fazendo uma pequena escala nele para 93% do tamanho real dele, o que diminuiu para aproximadamente 20 gramas o peso total. Ele passa um pouquinho, acho que em 0,2, mas é aproximadamente 20 gramas, dando um tempo estimado de 2 horas e 21 minutos. Com relação aos parâmetros usados, a gente teve um preenchimento de 15%. Ele não necessariamente precisa ser absurdamente, ter uma grande resistência, e como é uma margem boa, ter isso aqui é um parâmetro um pouquinho mais normal, comum, a gente optou por utilizar 15%. A gente também colocou uma aba de largura de 5 milímetros e uma saia de aproximadamente 2 camadas. A aba a gente colocou para justamente caso durante a impressão de qualquer coisa ela servir também como um suporte, né? Para ter uma aderência melhor na mesa. E a saia para tirar qualquer defeito no começo da extrusão. A gente optou também por uma altura de camada de 0,2 milímetros, sendo a primeira de 0,24 milímetros, que geralmente a primeira camada que é a mais problemática, né? Caso tenha qualquer desvio na mesa, seja uma imprecisão ou qualquer coisa, essa primeira camada já dá uma ajudada, assim, visto que ela é um pouquinho maior. Isso ajuda a compensar algum defeito que possa ter na mesa. Além disso, a gente colocou uns perímetros de três, e a gente fez com que também fosse completados os objetos individualmente, até mesmo para facilitar durante a impressão. Foi basicamente isso a ideia que a gente fez esse projeto. Ficou muito bom. As escolhas foram bem feitas mesmo. Eu acho que essa aba de 5 milímetros não precisa, é uma peça bem retinha, com uma superfície de contato boa. Então, eu acho que não daria problema de aderência. Então, se vocês acharem que seria bom você tirar essa aba de 5 milímetros. Mas ficou muito bem planejado a impressão. Obrigada. Obrigado. Grupo 2, Gabriel Oliveira, João Vitor Lacerda e Stephanie Lima. Eu? Alô? Oi, vocês podem apresentar? Sim, talvez eu passe por alguns probleminhas de internet, que a gente tá aqui no Campus 1 e Adriano não tá ajudando, mas a gente tenta. Ah, tá bom. Deixa eu... Então, já pode colocar para apresentar. Um segundo. Aqui. Uma coisa que a gente esqueceu de preparar slides para apresentar aqui. Quando a gente for entregar, dia 21, a gente vai entregar slides bonitinhos e o G-Code e o .3MF, mas por hoje a gente vai sobre o prosa e explicar. Tá bom. Deixa eu achar. Ahn, eu vou apresentar a tela inteira porque o meu plus não tá aparecendo para mim no Meet para eu apresentar só ele. Então, se importa, por favor. Aqui. Bem, nosso grupo escolheu pegar um modelo online de um carrinho de Fórmula 1 como chaveiro, para chaveiro de modo geral para chaves,
bom para organização, e a gente precisa, principalmente nós três, porque nós andamos muito de bicicleta, e a gente tem que andar para trancar a bicicleta, a gente tem chave, e eu já perdi duas. Então a gente falou, vamos fazer chaveiros? Vamos, vai ser legal. A gente achou esse modelo online de carrinho de F1, e, bem, de modo geral, quando a gente colocou, a gente fez o filamento sendo de ABS. Quando for imprimir, não pode, porque não vai ter lá, mas se fosse, né, fazer de modo geral, seria com ABS, porque ele é mais resistente, como a gente anda muito pra lá pra cá, resistente à água, etc., melhor. Bem, eu vou apresentar, a Stephanie tá junto aqui comigo também no meu grupo, a gente vai falando juntos alternados aqui. Stephanie? A gente também escolheu o ABS por conta da estética, porque as rodas podem ficar fosca e a gente passa uma acetona para a lateria ficar brilhante, igual o carrinho de Fórmula 1 mesmo. Perfeito. Bem, agora, em questão da configuração aqui no Prusa para imprimir ele, a gente deixou, a gente também modificou o tamanho. Se você achar esse modelo online que está, é um modelo genérico, qualquer site que você entrar, pesquisar modelo carrinho F1 3D, você vai achar chaveiro. A gente deu uma modificada no tamanho dele também, porque ele estava vindo muito pequeno e quando colocou o filamento para ser para 3, deu um tamanho legal quando fatia. A gente também deu uma modificadinha, ficou com 15 milímetros de altura, então ficou, para um chaveirinho ficou bom. Se fosse para imprimir para olhar grande, ia ser bem pequenininho, mas para um chaveirinho ficou legal. Bem, configuração de impressão. Camadas, a gente fez o tour de camada 0,14 para ficar resistente dentro do que dava com esse filamento aqui, para ficar resistente e não ter muito tempo de impressão também. O 14 a gente achou que o que mais encaixou com esses dois parâmetros. Material de suporte foi o orgânico. A Bem, gente colocou o orgânico principalmente porque foi testando os outros e aí ele deu uma reduzida no tempo de impressão. isso. E também de gasto de filamento, eu acho. Exato. Perfeito. Saiaba. A gente deu uma mexidinha na saia, colocou uma saia de 3 camadas para facilitar a vida também, indo de modo geral. Quando a gente foi fazer o suporte, a gente deu a pintadinha bonitinha. Quando você fatia, ele fica desse jeito. Tempo de pressão de 5 horas e 24 minutos, filamento utilizado 21,22 gramas, passa um pouquinho dos 20, mas como são 3, né, passa bem pouquinho, acho que tranquilo. Saiaba, o espaçamento ficou certinho para os suportes não ficarem colapsando um com o outro, teve que dar uma distância de a mais, que no Prusa, quando eu coloquei para só vir aqui na configuração do arranjar dele, o suporte estava pegando um com o outro, daí teve que dar uma leve espaçadinha na mão mesmo. Esse finalzinho deu uma travada, travou só pra mim, gente? Ou travou pra todo mundo? Só por curiosidade. Ok. Travou. Ah, ok, travou pra todo mundo. A Achei que só internet tinha sido a minha. caiu aqui, mas a gente acabou de voltar. Quer que explique alguma coisa de novo? Não, tudo bem. Eu peguei até a parte que vocês tinham falado que vocês deixaram um espaçamentinho para pro suporte não grudar um no outro. Mas não tem problema o suporte grudar um no outro. Tá? Se vocês quiserem deixar junto. Se um der errado, ele vai grudar no outro. Tanto que a gente colocou 3 camadas ali de saia, só para mesmo garantir que vai dar tudo certo o filamento e vai rodar bonitinho. Ok, justo. Vocês chegaram a simular com o PLA para ver se dá diferença de peso? A gente simulou, só que aí, como a gente queria apresentar um projeto em ABS, a gente pensou em toda a questão da estética, a gente decidiu apresentar com ABS. Mas Não, a questão tudo da bem. gramatura deu certo. Deu Eu certo acho que ele fica. as quantidades de gramas? Eu acho que ele fica ligeiramente mais pesadinho, mas aí a gente só diminui, tipo, sei lá, 0,2 milímetros ali deixando travadinho pra juntar todos na mesma proporção, daí já dá 20 e pouquinhos na mesma coisa. Ah, E o não. tempo fica Passar um pouquinho não tem semelhante. problema. É só para ter certeza que vocês simularam com o PLA, porque
O negócio do projeto era ser feito com o PLA. Tá? Ah, tá, Era sim. só para saber. Se vocês fizeram a simulação, então tá tudo bem. Porque eu esqueci o nome. Uma das meninas do grupo. Qual que é? Não sei se é a Gabriela. A Stephanie. A Stephanie tinha comentado comigo que vocês iam apresentar em ABS. Realmente, o ABS, para poder fazer o acabamento, ele é bem bom. Então, ficou bem feitinho o planejamento do projeto. Vou pedir para vocês fazerem um slide para poder me mandar com essas informações. E também o arquivo. Mas muito obrigada. O arquivo a gente já pode mandar em PLA? Sim, manda em PLA o arquivo, que é 3MF, porque ele já vem todo com a configuração de vocês. Aí eu vou dar uma olhada no arquivo para ver se não tem alguma coisa muito discrepante, que acabou não aparecendo na apresentação. Vou dar uma arrumada e a gente marca de fazer a impressão. Tá bom, no slides a gente vai colocar ABS, mas o arquivo já vai para PLA certinho, só para imprimir. Obrigada. Ok. Deixa eu ver outro grupo aqui. Grupo 7. Alex, Natália Nunes e Henrico Melo. Vocês conseguem apresentar agora? Oi, a gente tá junto, tá dando pra me ouvir? Tá dando pra ver Então tá certinho. bom. A gente tá junto, acho que eu vou apresentar por aqui, eu vou ver se dá certo, porque eu tô no tablet. Mas qualquer coisa a gente vai na ProAluna apresentar. Tá bom. A gente só estava preocupado sobre apresentar na ProAluna porque sobre falar, né? Falando no ok. de silêncio e tal. Mas eu acho que vai dar certo no tablet, sim. Só pra perguntar, vocês estão assistindo a aula todos juntos? Porque eu tô Sim. marcando a presença pelo Meet. Pra eu marcar a Mas a presença gente pra também vocês. entrou com as contas, com as nossas então tudo bem. contas. Então tudo bem. Eu tô abrindo a apresentação aqui. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver sim. Ok. Apresentar? Aqui. Opa. Ainda tá dando pra ver assim? Sim. Então tá bom. Beleza. Bom, então eu vou começar, tudo bem? Uhum. A gente vai apresentar sobre o nosso projeto de impressão 3D. A gente se inspirou especialmente no fato que principalmente a minha casa tem um corredor de vento enorme quando você abre as janelas da sala. Então, tipo, meus papéis estavam voando o tempo todo. E quando a gente pensou em algo para organização, a gente decidiu seguir com esse tema. Pode passar. A gente decidiu fazer um peso de papel. Eu vi que todo mundo estava só apresentando sobre como é o projeto, mas eu dei uma introduçãozinha no meu slide sobre peso de papel e como eles, né, para que eles servem e tal. E então, não sei se vai precisar falar dessa parte, mas basicamente, os pesos de papel são pesos que você vai colocar para segurar alguma coisa. Principalmente papel, ele também serve para tipo, tapetes e tatames, coisas assim, para prática de caligrafia. Pode passar. Os primeiros pesos de papel vieram da China, na dinastia Han, que foi ao mesmo tempo que os papéis foram inventados. Na primeira vez que teve alguém escrevendo em papel, já teve alguém que inventou o peso de papel. Esse é um dos primeiros exemplares que existiu. É um peso de papel detalhado, né, desenhadinho em forma de sapinho. Depois, mais para frente, os pesos de papel começaram a ser produzidos nos anos 1800, mais ou menos, em fábricas francesas, e depois também seguiu com fábricas nos Estados Unidos, no Reino Unido, e outros países, apesar de principalmente ficar ali na Europa, a produção de peso de papel, de 1800 para frente. Pode passar. Eu falo da ideia? Pode falar isso aqui. A nossa ideia era fazer algo temático nerd,
porque a gente gosta bastante. A gente queria unir o nosso lado nerd com o projeto do mini curso de impressão 3D, e a gente decidiu fazer um peso de papel com o formato de um icosaedro, o dado D20, né? Ele é um dado de 20 lados, que tem esse formato que vocês estão vendo aí, e a gente basicamente fez um peso de papel que é basicamente um D20, só que grande, né, para ele servir como peso de papel. Um D20 geralmente tem o quê? 2 centímetros por 2 centímetros, mais ou menos, ele é um dadinho pequeno. E a gente fez o nosso peso de papel com o dobro das proporções, né? A gente fez com o dobro de largura, comprimento e altura, para ele servir como peso de papel mesmo. Pode passar. Então a gente pesquisou o modelo de D20, porque infelizmente nenhum de nós sabe mexer no CAD, então a gente procurou um modelo pronto mesmo. Aí a gente teve que aumentar as proporções, porque ele veio pequenininho. E elas não são exatamente iguais, né? Vocês veem que tem uma diferencinha entre lado, comprimento e altura, mas ficou mais ou menos por volta de 40 milímetros mesmo. E aí a gente também, para deixar ele com menos filamento, a gente teve que retirar o preenchimento e a gente aumentou o número de perímetros para deixar ele mais pesado. Então a gente colocou 5 camadas de perímetro. Aí a gente conseguiu fazer os 3 juntos, pesando 29 gramas. Mas a gente acabou com um tempo de impressão um pouquinho maior do que o dos outros grupos. Aí eu coloquei uma foto de como eles ficaram. Eles acabaram tendo que ter suporte, porque a impressora não consegue imprimir no ar, né? Então ele começa com a base pequena e aí ele vai expandindo para os lados diagonalmente. E aqui, eu não sei se vai dar para ver, mas também tá as nossas 5 camadas de perímetro. E foram assim que eles ficaram. Pode voltar rapidinho na imagem do projeto, por favor? Essa imagem tá mostrando metade dele? Para mostrar que tá aberto? Isso, eu deixei um corte no meio só para poder ver as camadas, mas ele tá inteiro. Porque ele tá oco, né? Por dentro. Isso. Cada um ficou com aproximadamente 10 gramas, né? Sendo gasto, Sim, contando sim. com... 29 foram os 3 juntos. Uhum. Vocês chegaram a testar se 10 gramas é o suficiente para ser um peso de papel? A gente tinha um pequeno objeto impresso em 3D, inclusive no dia da visita, que a gente acabou pegando do IC do Lucas, que tinha dado problema. Tinha um pequeno pezinho que eu acabei deixando no meu bolso, levando para casa. Ele tem cerca de 11 gramas. E ele está muito próximo do valor mesmo do peso. E eu estava usando ele de peso de papel por um tempo. Então, tipo, funciona, dá para usar. Só que aquele lá tinha um formato retangular. Como ele era de descarte, né? Ia jogar fora. Vocês chegaram a... Pode continuar falando, desculpa. Pode falar. Vocês chegaram a considerar, talvez, imprimir em 2 partes e colocar alguma coisa dentro para gastar menos filamento? Tipo, sei Nossa, a lá, gente não pensou nisso. colocar uma ótima pedrinha, Uhum. alguma coisa assim. Ou até um saquinho de areia, alguma coisa assim. Uhum. Um pouquinho de Para poder ficar arroz. mais pesado artificialmente, né? Sem o filamento. Pode ser. Ficou Legal, certinho legal. o projeto de vocês, então dá uma pensadinha nisso que eu falei, que daí vocês conseguem diminuir a quantidade de perímetros, fica mais leve para ser... Fica mais rápido de ser impresso Uhum. e gasta menos filamento também. E dependendo do ângulo que vocês conseguirem cortar esse dado para ele ser impresso, vocês até conseguem tirar a necessidade dos suportes. Não, se Legal. bem que vai precisar pro lado de dentro de qualquer jeito. Então, acho que desse jeito que tá colocado, realmente é o mais eficiente. Esquece. Então, tá. Mas dei uma pensadinha, ver se isso faz sentido para vocês. Qualquer coisa, tira dúvida comigo. Mas ficou muito boa a apresentação de vocês. Gostei bastante de saber sobre a história dos pesos de papel. Não sabia que tinha toda uma história assim por trás. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo, o meu co-parceiro de projeto é o Vinícius, e agora a gente vai apresentar o nosso projeto de impressão 3D. Pode começar aí, Vini. Então, a ideia do nosso projeto é basicamente reutilizar os
carretéis de impressão. Então, a gente achou um arquivo muito legal no Pixplastic, e aí a gente decidiu usar ele, porque a gente acha muito interessante, e ele organiza e reutiliza material, então é muito positivo para o meio ambiente. A ideia dele, o arquivo que a gente pegou, como está na tela aí, ele pega e ele inclui essa parte central, essa parte laranja central. E aí ela é usada como suporte para colocar na parede, como está na foto do direito. E tem algumas outros equipamentos que conseguem imprimir e colocar de suporte, de ferramenta, de fio e de diversos outros fatores. Um lado positivo dele é o quê? Ele gasta 20 gramas de filamento para imprimir a parte central e mais algumas peças, como a gente vai mostrar bastante. Porém, o lado ruim é que o projeto que a gente achou, a gente vai ter que editar algumas coisas, porque ele mexe com essa parte de colmeia, de seguinte. Ele usa o carregador de colmeia. Então, ele não é adaptado para o que a gente tem, né? Normalmente, aqueles que tem buracos na ar. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena alteração no arquivo. E aí, pode ser facilitado. Pode dar. Tá com atividade, tá? Aqui eu tava com o microfone desligado, perdão, galera. Então, a ideia do projeto ela se deu tanto pela utilização de ferramentas, tipo, para guardar ferramentas. Para quem não sabia, eu e o Vini somos da Adimote, então a gente tem que usar o laboratório de eletrônica da faculdade. E muitas vezes tem essa questão com o campo, essa questão com os jumpers e fios, esse tipo de coisa, que fica meio caótico. Então, seria essa ideia de organizar esses equipamentos junto com os fios. Tem também a questão de flexibilidade de uso e escalabilidade, ou seja, como dá para perceber quando você quer adicionar uma parada nova, é só você imprimir um desses recipientes novos ou uma coisa nova e você coloca no projeto já existente, então dá sempre para adicionar conforme sua necessidade. E o outro motivo foi o uso criativo de filamentos que a gente achou, tipo, como o Vini falou, tem essa mesma dificuldade do filamento, tem que ser um específico, mas quando a gente estava decidindo, foi algo que a gente achou interessante, porque justamente para ver como esse processo, o filamento todo funciona. E aí, apresentando o projeto na bandeja, a gente teve um problema que ele é de 6 horas, né? A gente deve fazer essa alteração, espero que reduza, porque a ideia é alterar para ele caber naqueles arcos do carretel, geralmente vem. Então, provavelmente ele vai... Eu espero que ele diminua, mas talvez ele aumente um pouquinho, por causa que o encaixe do outro é um pouquinho maior, então é mais difícil de encaixar. Mas, bom, a gente imprimiu o ABS, o tempo de impressão está dando 6 horas e 20 minutos. E 20 gramas, não, 17,78, aí depois depende da coloca, né? São 4 coisas iniciais, tipo, um porta-parafuso, um porta-alicate, um porta-chave de fenda. E fio, ele tá dando 17 gramas. O nosso projeto é isso, professor. É isso aí, galera. Volta rapidinho no projeto, por favor. Vocês acham que seria realmente necessário deixar esses 0,06 milímetros de camada? Não acho que tem como deixar as camadas maiores para ser mais rápido a impressão? Eu acho que... Pode falar, Vini. Não, pode. Não, pode falar. Não, isso, agora você fala. Eu acho que dá para fazer isso, era mais porque a gente ia ver o que você achava do projeto antes de a gente modificar para colocar na impressora. Uhum. Mas dá para fazer. Tá, façam também uma simulação dele com o PLA, porque às vezes os filamentos têm peso diferente para ver se encaixa nesses 20 gramas. O projeto é bem legal, mas eu queria saber como é que vai fazer para colocar aqueles pinos, porque esse projeto é para reaproveitamento do carretel de filamento, né? O carretel do filamento que tem aqui na faculdade, que o Vinícius inclusive pediu para poder
fazer as medições, ele não tem aqueles furos hexagonais para poder colocar os parafusos. Isso Mas mesmo. ainda Aí assim vai ter como colocar? a ideia é mudar o suporte dele, porque ele tem um encaixe hexagonal, tipo, na pontinha. Acho que não dá para ver direito na imagem, acho que ele tem uma pentezinha, mas é ali no meio. É bom, ele tem um encaixe perfeito esse negócio, e aí a minha ideia é colocar o encaixe para o carregador que tem aqui. Então, o central, ele está mais ou menos na mesma medida. Acho que, se não me engano, tem que aumentar um pouquinho só, que ele daí tem 29,6, mais ou menos. E o encaixe também tem que mudar. Aí eu estava pensando de talvez fazer uma gambiarra, se não desse para alterar, tipo, no pior dos casos. Mas é isso. Ah, ok, então. Só vou pedir para vocês darem uma olhada na altura de camada, porque tá 0,6 centímetros aí no projeto, não tá? Sim. Esse daí é uma espessura de camada bem fina. Eu acho que até da Ender, que eu saiba, a menor espessura era 0,08. Então, pelo menos a 0,08 acho que vai ter que arrumar. Mas o projeto é bem legal. Deem uma olhada na altura de camada e façam a simulação com o PLA. Porque aí, realmente, o ABS é um material bem bom também. Ele, inclusive, acho que é mais barato que o PLA. Só que a gente tem a limitação de ser na Ender, que a Ender tem uma dificuldade para imprimir ABS. E a gente também não tem ABS aqui na faculdade, comprado para o laboratório, sabe? Então, deem uma olhada nisso na hora que vocês forem entregar. Mas o projeto é bem legal. E deem uma pensada nisso que eu falei, como é que vocês vão prender no carretel. E conversem comigo para eu ver com a professora se ela libera o carretel usado já. Que eu não tenho certeza se ela vai liberar, se ela tem algum uso para ele. Mas conversa comigo que eu vejo com a professora. Professor, só duas coisas. Falei errado. A altura da camada está 8 mesmo, e no PLA ele dá 21 gramas e 32. Ah, ok. Então tá tranquilo. Mas deem uma olhada nessa altura de camada, então. Porque mudando a altura de camada deixa bem mais rápida a impressão, porque precisa fazer menos camadas. Muito obrigada. Compartilhando, beleza, perfeito. Então, o meu projeto ele foi esse clipe de gatinho, né, que eu encontrei. Eu não desenhei ele também, eu peguei um molde dele lá no Printables, que é aquela plataforma lá, aquela comunidade que tem do próprio Prusa, que eles mantêm. E eu achei bem bonitinho, né? Ele é uma peça bem pequenininha, né? Cada um desses aqui tem tipo 5 gramas. E eu escolhi ele porque eu tô fazendo um projeto sozinho, né? Então, para não usar 20 gramas só para mim, eu fiz a metade, né? Que seria 10. Aí eu vou imprimir 2 gatinhos. Para mostrar aqui são alguns usos comuns de clipes, né? Então, o uso mais comum que a gente tem no nosso dia a dia, tipo, para fechar embalagem na cozinha, ou de qualquer outro tipo de embalagem que possa ter no nosso quarto também. Um uso também, eu coloquei aqui uns fios embaraçados, que é que a gente pode usar, tipo enrolar um fone e colocar o clipe nele para tipo, não desenrolar depois. Ou simplesmente, essa última foto aqui eu coloquei para representar, tipo, só uma forma decorativa, né? Porque, querendo ou não, é um clipe de gatinho, então a função dele é mais ser bonitinho do que ser clipes, né? Então, são mais ou menos essas as utilidades de organização que eu pensei em colocar. E aqui tem uns detalhes do projeto da impressão, mas eu vou mostrar um pouco do próprio Prusa, né? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar lá. Peraí, eu vou compartilhar o Prusa em si. Beleza? Então, eu usei aqui na configuração de impressão, eu usei a parte detalhada, né? Porque ele tem essas orelhinhas pequenininhas aqui, esses detalhes dos pelinhos, então eu achei que seria legal colocar uma impressão com detalhe um pouco mais refinado que o normal, né? E eu não coloquei, tipo, o hiper e nem o super detalhado, porque, tipo, o tempo de impressão ia ser muito, muito, muito maior, consideravelmente.
Aqui na parte de configuração de impressão, eu coloquei 4 camadas de perímetro, né? Porque ele é um clipe, então, assim, o maior desafio que eu encontrei foi, tipo, colocar esse filamento nele, tipo, de uma forma que ele consiga ser rígido e ao mesmo tempo elástico para ele não quebrar quando a gente pressiona ele, né? Então, tinha que achar um meio termo. Assim, algumas informações que eu consegui vieram de comunidades do Reddit, então, por exemplo, eles me recomendaram também um preenchimento de 20% e no padrão de preenchimento giroide, porque eles falam que não consome muito filamento e também ele é bom para peça pequena, né? Principalmente para dar essa rigidez, ao mesmo tempo essa elasticidade para a peça. Deixa eu ver o que mais eu posso falar das especificações. Eu coloquei uma saia aqui, né? Para fatiar. E também uma aba para servir de suporte do material. Nem sei se seria tão necessário assim. E eu também coloquei a função de passa-ferro, né? Para passar só na superfície, para deixar tipo, o rosto do gatinho lisinho. E aqui em cima tá dando as especificações, né? O projeto ele tá dando de 3 horas e 20. Eu tinha anotado como ele ia ficar se eu colocasse na função normal e na optimal aqui. Deixa eu ver. Vou ter que consultar por aí um minutinho. No optimal ele estava dando 2 horas e 33 minutos. E no normal ele estava dando 2 horas e 5 minutos. Mas aí eu preferi, assim, por priorizar a questão dos detalhes da qualidade da impressão do gatinho, para ele ficar bonitinho assim, do que necessariamente esperar um tempo menor. Acho que é isso mais ou menos que eu queria explicar. Não sei se tem mais alguma coisa e obrigado à atenção de todos. É bem bonitinho mesmo o clipe de gatinho. É uma Eu acho fofinha. que essa aba você pode tirar o Uhum, modelo dele. Eu acho que não precisa deixar essa aba compridinha pelas laterais. Dá para tirar ela. uhum, Ah, para ser sincera, eu nunca parei para pensar se a altura de camada influencia nos detalhes, mesmo que eles sejam é, lá- é, que nem esse daí do gatinho, que é mais para fora, mesmo ele sendo inteiro reto para cima. uhum. Mas se faz diferença, não faz sentido deixar a camada um pouco menor. E até que tá bem rápido para um projeto com a função passar ferro ligada. Então, Parabéns, ficou bem legal, ficou bem arrumadinho o projeto. Obrigada. beleza, eu que agradeço. Obrigado, viu? Já deu horário, mas eu vou colocar mais uma pessoa para apresentar, para não ficar muita gente para a próxima semana. Deixa eu ver mais um grupo aqui. Algum dos grupos que eu já tinha falado conseguiu arrumar os slides. A última chance de apresentar vai ser segunda-feira que vem, tá, gente? Então, deixem as coisas arrumadas, porque senão não vai. Parte da nota do projeto é a apresentação, então tem que apresentar, tá? Algum dos grupos conseguiu? O do João falou que ainda não. Que é o grupo 12. Deixa eu ver. O grupo 11 também não conseguiu. Então, não tem muito o que eu fazer. A chamada está sendo pega pelo próprio Google Meet. Então, se você está assistindo a aula junto com alguma outra pessoa e não entrou, manda mensagem por agora, sim. Se você mandar mensagem mais tarde, eu vou considerar só que você está tentando me gambelar e está querendo presença. Que daí eu conto na chamada, porque eu estou pegando a chamada pelo Google Meet. Nas outras aulas eu não considerei isso. Então, peço desculpa se vocês assistiram a aula juntos. Mas por hoje é isso, porque não tem mais ninguém que vai conseguir apresentar, porque não está presente ou porque deu problema. É isso, muito obrigada pela atenção, gente. Até semana que vem. Semana que vem, essas duas aulas, elas contam presença, tá? Então, semana que vem ainda vai contar. Peço desculpas até porque tô precisando fazer mais uma aula. Mas não precisa ficar a aula inteira se for atrapalhar qualquer compromisso que vocês tenham.
mas é importante que vocês pelo menos entrem um pouquinho para poder ver o projeto das outras pessoas. Então, quem ainda não conseguiu apresentar hoje, já pega algumas dicas que eu falei, já pode dar uma arrumadinha. Se vocês viram alguma das coisas que eu comentei que faça sentido para arrumar no projeto de vocês, já deixa arrumado. Então é isso, muito obrigada pela participação de vocês. Até semana que vem.